Fala galera, beleza? Professor Saulo na área e na aula de hoje nós vamos falar sobre função, tá? Você vai aprender o que é uma função, como caracterizar a função e aprender suas classificações, tá bom? Mas antes de começar a aula, não vai dar uma de leso, tá? Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos para a aula. Bom, pessoal, primeiro você precisa saber o que é uma função. Função nada mais é do que uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de um outro conjunto. Ou seja, vai haver uma relação entre os elementos de determinados conjuntos, que a gente vai ver agora aqui. Olha só. Como identificar uma função? Primeiro, só vai existir função se houver uma relação. Tá? Então, a primeira coisa que fica na sua cabeça. Olha aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B. Observa que entre o conjunto A e o conjunto B está acontecendo uma relação. O 0 está se relacionando com 1, o 1 está se relacionando com 2, o 2 está se relacionando com 3. Sempre vai ter relação. Agora, o que é importante você saber é se essa relação é ou não uma função. Para eu poder saber se é ou não uma função, eu tenho que seguir duas características. Primeiro, todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar com alguém, beleza? Então, assim como está acontecendo aqui, ó, 0, 1, tal. Então, todos eles estão se relacionando com alguém. Perfeito. Segunda característica, todos eles têm que se relacionar com um único elemento. Nada do 0 se relacionar com o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Não pode. Ele só pode se relacionar com um único elemento. Tranquilo? Beleza? Bom, dando continuidade. E aqui, ó, se não sobrarem elementos de A e cada elemento de A tiver um único correspondente em B, temos uma relação de função. Tranquilo? Agora, nos livros didáticos, geralmente eles usam palavras para representar cada conjunto e o que está acontecendo com essas relações. O primeiro conjunto A, ele é chamado de domínio, tá? É da onde está saindo a relação. O conjunto B é chamado de contradomínio, onde está chegando a relação. E a galera que está recebendo essa relação, ou seja, 1, 2, 3 e 4, tá? São chamados de imagem, certo? E é nesse momento que a maioria dos alunos confunde, porque nem sempre é tão claro, né, nas explicações dos livros o que é o domínio, o que é contradomínio, sabe? Não tem uma didática legal. Mas não se preocupa que você vai aprender. Vamos analisar outros casos. Olha, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B, tá? O conjunto A e o conjunto B estão se relacionando. Beleza, tranquilo. Só que essa relação não é função. Por que não é função? Porque está faltando um dos elementos do conjunto A se relacionar. Ou seja, não pode sobrar elemento no conjunto A. Não pode sobrar elemento no domínio, tá? Só é função se todos os elementos do domínio estiverem se relacionando. Tranquilo, galera? Não vai confundir isso aí. Então, nesse caso, é uma relação? Sim, é uma relação. Mas não é uma relação de função. Só seria função se todos estivessem se relacionando. Vamos ver um outro caso aqui, ó. Tem o conjunto A, tem o conjunto B, certo? Aí eu pergunto para você, é uma função? Sim, é uma função. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A estão se relacionando com alguém, tá? Estão se relacionando. Mas olha, não termina aí. E se fosse assim, ó, se isso acontecesse, se um dos elementos fosse se relacionar com dois elementos diferentes, e nesse caso não pode, né? Lembra que as duas características principais são todo mundo se relacionar e cada um se relacionar com um único elemento. Como nesse caso aqui, é uma relação, beleza, mas não é função, certo? Por que não é função? Não pode ter dois correspondentes, não pode ter duas relações, certo? Só uma relação para cada. Bom, vamos classificar agora as funções. Uma função pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos estudar uma por uma, tá? Injetora
nessa função, cada elemento do domínio, de onde está saindo, tá, a relação, associa-se a um único elemento do contradomínio, onde está chegando a relação. Olha só o exemplo. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Cada elemento do conjunto A vai se associar, vai se relacionar com o único elemento do conjunto B. Quando isso acontece, você tem uma função injetora. Certo? Tranquilo? Lembrando que o conjunto onde está saindo a relação é o domínio, onde está chegando é o contradomínio, e quem está se relacionando é a imagem, tá bom? Olha, uma dúvida que todo mundo tem, professor, o contradomínio é só quem se relaciona? Não, o contradomínio é todo mundo, tá? Beleza. Vamos lá, sobrejetora. Nessa função, todos os elementos do domínio possuem um elemento no contradomínio. Pode acontecer de dois elementos do domínio possuírem a mesma imagem. Olha o que vai acontecer aqui, gente. Os elementos do conjunto A estão se relacionando com os elementos do conjunto B. Tranquilo. Todo mundo está se relacionando? Tá, de boa. Então já tem a primeira característica, beleza. A segunda característica é que cada um só pode se relacionar com um. Também é verdade, olha só. O A está se relacionando com 1, o B com o 2, o C com o 2. Mas o C e o B, apesar de estarem no mesmo, mas cada um só se relaciona com quem? Com um único elemento, que é o 2. Então não tem problema nenhum, tá? O que não poderia era o B se relacionar com o 2 e com o 1 ao mesmo tempo. Aí não pode, tá? Mas nesse caso pode. Beleza? Lembrando que o primeiro conjunto é o domínio, da onde está chegando é o contradomínio e quem está se relacionando é a imagem. E a última, a bijetora. Essa é a função, ao mesmo tempo ela é injetora e sobrejetora, pois cada elemento do domínio relaciona-se a um único elemento do contradomínio. Nessa função não acontece de dois números distintos possuírem a mesma imagem. Essa aqui é a função mais bonitinha que tem, porque ela é bem perfeita. Certo? A mesma quantidade de elementos do domínio, a mesma quantidade do contradomínio, que é a mesma quantidade da imagem, tá? Então é a mais perfeita de todos aí. Tranquilo? Bom, pessoal, se vocês gostaram da aula, não esqueça de se inscrever, de deixar o like aí para ajudar o canal, tá? Se quiser me seguir no Instagram, @saulomática, e qualquer dúvida sobre a aula é só deixar nos comentários. E até a próxima aula. Fui, um forte abraço.